Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar muito aí sobre esse jogão de bola amanhã envolvendo Vasco da Gama e Flamengo, primeiro jogo das semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E também vamos falar aí sobre a situação envolvendo reforços. A gente tem muitas atualizações para poder passar para você, torcedor Cruz Maltino, sobre reforços aí chegando, certo? E tem mais um reforço confirmadíssimo, que vai ser atleta vascaíno. Pois bem, coloque muito atenção aí que a gente tem muita coisa para atualizar. Peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Pessoal, hoje o Vasco finalizou a preparação do jogo contra o Flamengo amanhã. O Vasco treinou no período da manhã, lá no palco da partida, no Engenhão, já para conhecer melhor o tapetinho. O Flamengo veio com uma equipe muito alternativa, muito alternativa. É obrigação do Vasco da Gama vencer esse jogo aí, certo? O Flamengo vai poupar muitos jogadores aí para essa partida. O Vasco tem dois problemas aí. Essa é a grande verdade. O Vasco não vai poder contar com o Tietê, certo? Que está com problema no joelho, no ligamento cruzado e com o Paulinho. Porém, o Vasco da Gama confirmou hoje que os três reforços vão para a partida. Lloyd, Garré e Nuno treinaram normalmente hoje no Engenhão, perfeito, e vão para o jogo. A tendência é que somente o Benjamin Garré comece jogando essa partida. Apesar de o Carille não ter confirmado, o time do Vasco da Gama provavelmente será, pelo que a gente viu na movimentação no treinamento. O time do Vasco da Gama vai ser Léo Jardim no gol, os dois laterais, PH e Piton, os dois zagueiros, Lucas Freitas e também o nosso bravo João Vitor, no meio-campo, né? Bastante modificado, com o nosso Hugo Moura, Cocão, Jair e Coutinho, o Benjamin Garré e também o Vegete. Esse é o time do Vasco da Gama para enfrentar o Flamengo. O Flamengo jogando aí por dois resultados iguais, certo? Portanto, Nuno e Lloyd começando aí no banco de reservas. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação de reforços. Vale sempre a gente ressaltar que a janela para trazer reforços do exterior fecha hoje, perfeito, mas a janela nacional ela vai reabrir agora no dia 10 aí no dia 11 de março e vai até o dia 10 de abril. O Vasco vai ter mais um mês aí para poder trazer jogadores. Irmãos, confirmadíssimo, Brian Palacios é reforço do Vasco. Ontem saiu uma informação dizendo que o Brian não estava querendo se transferir do Tanaka, do Lucas Tanaka, tá? Essa informação não tem procedência. O Brian Palacios será atleta Cruz Maltino. E o seguinte, dizer uma coisa para vocês aí. O Vasco traz o jogador de graça, o empréstimo dele,
Porém, todavia, o CRIA do Nacional de Medellín chega com os valores fixados aí em caso de metas batidas estipuladas em contrato em 17 milhões de reais. É muita grana aí. O seguinte, meus amigos, passar algumas informações complementares. Primeiro, certo? A situação do jogador Luciano. Quem viver, verá. São Paulo pede garantias ao Vasco da Gama. Isso mesmo. O Vasco que tem um débito aí ainda com relação à situação envolvendo o jogador Léo Pelé, tá? Mas o jogador é negociável, o nome do atleta está na mesa e o Vasco trata esse jogador como se prioridade fosse para jogar lá no ataque com o Vegete, tá? A mesma situação a gente fala aqui do Daverson. O Vasco também pode fazer uma proposta para o Daverson, uma vez que o Daverson procurou o Vasco da Gama para pedir uma transferência, para pedir uma oportunidade. Ele quer vestir a camisa do Vasco da Gama. Agora, prioridade total aí é o atleta Luciano do São Paulo. Bem, o Vasco aí tem algumas situações de pré-contrato já estabelecidas, como é a situação do jogador Balbuena, certo? Vocês sabem que o Vasco negocia o pré-contrato com o jogador que chegaria aqui no Rio de Janeiro para ganhar quase R$ 1 milhão aí, o Balbuena, excelente zagueiro aí, o contrato dele está terminando agora com o Dinamo Moscou, né? E chegaria ao Vasco da Gama a custo zero. O jogador conseguindo uma rescisão contratual lá na Rússia, ele simplesmente pode se transferir porque vira agente livre, né? Antes dessa janela aí de meio de ano. E para concluir aqui a situação do Brian Rodrigues, tá? Porque hoje, mais uma vez, eu tive uma informação que o Brian Rodrigues está apalavrado para ser atleta do Gigante da Colina no meio do ano, tá? E a pessoa falou assim para mim, Laureano, só se nevar no Rio de Janeiro é que o Brian não será jogador do Vasco da Gama. Vasco fazendo a mesma oferta, a mesma proposta que foi feita no começo de ano, o jogador chega para vestir a camisa do Vasco e iria agregar bastante. Isto independentemente, nessa situação do Brian Rodrigues, dos outros jogadores que vieram simplesmente a ser contratados aí para lado de campo, né? A gente vai ter um time de Vasco aí muito diferente, o time não vai ser esse o Campeonato Brasileiro. Vai mudar muito ainda. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.